de Agite se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok o sacerdote, Benaia filho de Joiada, e Natão profeta, e Simei e Rei, os valentes que Davi tinham, não estavam com Adonias. Quantos podem dizer amém? Amém. Livro de 1 Reis traz uma história bem conhecida. Nos fala de Adonias, filho de Davi, com Agite. Adonias, cujo nome hebraico significa Jeová é meu Senhor. A Bíblia nos mostra que Adonias já sabia, era irmão de Absalão, e já sabia o que tinha acontecido com a rebelião de Absalão. Nos diz o texto que naqueles dias Davi era um homem já muito velho. Davi era tão velho que a Bíblia diz que ele precisou que alguém do reino trouxesse a moça chamada Absaque, para que ela aquecesse o rei, porque Davi tinha dificuldades para se tornar aquecido. A idade é avançada, o tempo já havia passado, e aí nós encontramos este homem chamado Adonias, filho de Davi, se levantando para tomar o trono, usurpar o trono, algo que não lhe pertencia. Aleluia. 1 Reis capítulo 1 versículo 5 diz: então Adonias se exaltou e disse: eu reinarei e providenciarei carros e cavaleiros. E diz o texto que ele conseguiu o apoio de 50 homens que corriam adiante dele, conseguiu o apoio de Joabe, chefe do exército, e conseguiu o apoio de mais alguns outros, inclusive de Abiatar, que era sacerdote. Aleluia. E nós encontramos a palavra de Deus falando sobre este homem. Mas quem era na verdade Adonias? Era o quarto filho de Davi. Aleluia. Sua mãe se chamava Agite e ele era possuidor de uma beleza destacável. A Bíblia fala que ele era um homem formoso de aparência. A Bíblia também diz que Davi, seu pai, nunca o havia contrariado. Mas esse homem resolve se levantar, e nós vamos, nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos falar sobre aprendendo com os erros de Adonias. Adonias cometeu alguns erros e é necessário que a gente tenha conhecimento desses erros para que aprendamos com os erros de Adonias. Primeiro erro de Adonias, o erro da exaltação. Aleluia. A Bíblia atualizada diz: e ele se exaltou. Nós encontramos a corrigida no capítulo 1 e versículo 15, dizendo assim, aleluia, dizendo assim a palavra do Senhor, que ele se levantou. E eu gosto da expressão da NVI que diz: e ele, aleluia, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. A gente vai ver claramente que, apesar da Bíblia corrigida trazer palavras diferentes, apesar da atualizada trazer também palavras diferentes, apesar da NVI dizer que ele diz tomou a dianteira, mas em todas essas três versões nós vamos encontrar um princípio de exaltação. Eu reinarei. O que a gente tem que entender é que quando a gente lê o primeiro capítulo de 1 Reis, havia um juramento real. Davi já havia jurado a Batseba, mãe de Salomão, que quem reinaria seria Salomão. O juramento real era tão conhecido que nós encontramos o profeta Natã
levando o caso a Davi e dizendo: tu jurastes, e não era um juramento qualquer. A Bíblia diz que naqueles dias Davi havia jurado pelo Senhor Deus de Israel que o sucessor do trono da casa de Israel seria Salomão. Então a gente tem que entender, tem que partir do princípio que havia um juramento, e um juramento que foi feito na presença de Deus. Já havia um sucessor para assumir o trono, e mesmo sabendo que havia um juramento, mesmo sabendo que havia um sucessor que estava a caminho para ocupar o trono de Davi, mesmo sabendo que Absalão havia se levantado e havia morrido por tentar usurpar o trono, parece que o período da perseguição, da rebelião de Absalão, parece que o princípio, o período da passagem de Davi em Manaim, parece que o retorno de Davi para reassumir o trono e a morte de Absalão de uma forma terrível que foi, ficando preso pelos cabelos, pendurado numa árvore, parece que não foi suficiente para Adonias entender que o que Deus escolhe está escolhido. Oh, aleluia. Alebiaçô. Toda aquela sucessão de fatos foi pequena para Adonias temer a Deus e dizer: eu não coloco minha mão aí. Nós temos um ditado no Nordeste, não sei como é que vocês usam aqui no Rio Grande do Sul, mas a minha mãe era uma mulher muito sábia, ela me criou com as mães da gente antigas, né? Elas criavam com ditado, né? Era com provérbios, né? E a gente aprendia. Minha mãe dizia: quando a gente vê as orelhas do vizinho arder, a gente coloca as da gente de molho. Ou seja, o que aconteceu na vida do outro é para nos servir de exemplo, que pode acontecer na nossa. Mas parece que Adonias não sabia deste provérbio. Mesmo tendo tudo isso acontecido, ele se levanta, prepara uma patota, porque se existe uma coisa que é fácil de arrumar, é patota para ir na contramão de Deus. Preparou a patota e disse: eu vou reinar. E nos diz o texto que não fica apenas por isso. Aleluia. O segundo erro de Adonias foi autopromoção. Eu reinarei. Ninguém reina se Deus não quiser. Ninguém permanece se Ele não quiser. Ninguém vai se Ele não quiser. Ninguém volta se Ele não quiser. Ninguém se levanta se Ele não quiser. Ninguém fala se Ele não quiser. Ninguém age se Ele não quiser. Ninguém se sobrepõe se Ele não quiser. Ele é Senhor e sabe frear o que Ele não quer. Pensa num Deus que sabe frear o que Ele não quer. É esse da gente. Ele até deixa o camarada achar que está solto de corda frouxa, mas na hora que ele quer, ele puxa a rédea e ele mostra que quem manda é Ele, quem faz é Ele. A autopromoção de Adonias foi tão grande que a Bíblia diz que ele preparou carros, cavaleiros e 50 homens. Achou Adonias o seguinte: eu tenho um apoio de 50, tenho carro, tenho um cavaleiro, vou reinar. Adonias se esqueceu, irmãos, que Deus, para frear carro, ele freou até as carruagens de Faraó, e a Bíblia diz que os egípcios disseram: o dedo de Deus está aqui. Está escrito. Os egípcios reconheceram que era o dedo de Deus que estavam emperrando. Era egípcio tentando botar roda e roda caindo. Sabe por quê? Porque o que Deus não quer, ninguém prospera. O que Ele não quer, ninguém prospera. Não há prosperidade na contramão de Deus. Não existe. Quer bênção de Deus? Vai na mão de Deus. Porque na contramão você pode ter, meu querido, corpo de brita, braço de concreto, testa de ferro, mas Deus te despedaça.
O terceiro erro que nós vamos ver nesse texto, aleluia, vamos aprender com os erros de Adonias, é que Adonias confundiu apoio humano com vontade divina. Apoio humano é humano. Vontade divina é vontade de quem é forte. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Apoio humano é apoio humano, vontade divina é vontade, porque é vontade de quem é forte para fazer, para realizar. A Bíblia diz que ele entendeu-se com Joabe. Joabe era chefe do exército, com Abiatar, que era sacerdote, e a Bíblia diz que Joabe e Abiatar os ajudavam. Ele deve ter pensado assim: ó, o meu reino vai ser abençoado, vai ser próspero. Já tem um sacerdote, já tem um capitão, e eu estou dizendo que sou o rei, pronto, é rei, capitão e sacerdote. Dá vontade de rir desse povo metido a besta que acha que Deus é inocente. Tem um povo metido a besta que acha que Deus é inocente. Deixa eu dizer aqui uma linguagem bem nordestina. Quando tu vai plantar o pé de caju, Deus já está assando as castanhas. Tá bom. Deus trabalha na linha de frente, meu filho. Deus não espera tempo ruim, não. Oh, aleluia. Ele trabalha na linha de frente. Preparou Joabe, preparou Abiatar, estou com apoio. Confundiu apoio humano, aleluia, com vontade divina. Quando a vontade divina impera, você pode não ter apoio de ninguém, mas você se sobressai. Agora tem uma coisa também: quando a vontade de Deus não é aquilo para a sua vida, você pode ter o apoio de gente que você acha que é forte, que é potente, que é influente, que é falante, que é estudado, que é sabido, que é grande, que é notório. Não adianta, é apoio humano, prevalece vontade divina. Apoio humano cai por terra. Há um perigo muito grande de confundir esse apoio humano com vontade divina. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O quarto erro de Adonias: rebelião. Mesmo ele vendo o fim trágico de Absalão, mesmo ele vendo, ele era filho de Davi, meu querido. Ele sabia quem era Davi, ele conhecia a história do pai, ele sabia que o pai tinha enfrentado um gigante no vale de Elá e Deus tinha dado vitória. Ele sabia que quando Davi tocava na harpa, até o demônio que estava nos coros de Saul saía fora. Ele sabia que Davi era um homem que tinha 37 valentes que atiravam com uma funda e acertavam um fio de cabelo, porque Deus dava apoio bélico para Davi. Ele sabia que o pai dele era um homem de intimidade, ao ponto de, em plena luta, conseguir compor salmos de louvar a Deus. Ele sabia que Davi tinha sido o terror dos filisteus. Ele sabia que Davi tinha sido o terror dos inimigos de Israel. Era no campo, era abençoado. Era na guerra, era abençoado. Era no trono, era abençoado. Ele sabia. Meu filho, nunca queira se rebelar com quem Deus apoia, não, porque tu quebra todo. Fica mais quebrado do que arroz de terceira. Não tem como. Ele sabia o pecado, o quarto erro de Adonias foi resolver desafiar os planos de seu pai e as promessas de Deus.
O plano de Davi era colocar Salomão. Ele a juramentou. A Bíblia não fala se esse juramento, quando foi que foi feito, mas uma coisa eu sei, pelo nível de intimidade que Davi tinha, ele só deve ter prestado esse juramento depois que ele consultou a Deus, e Deus disse para ele que realmente apoiava ser Salomão o sucessor. Mas mesmo assim, ele quis frustrar os planos de seu pai e as promessas de Deus. Lá a Bíblia fala que o profeta Natan já sabia, Batseba, a mãe, já sabia do juramento. Foi juramentado na frente dela de que o filho dela se assentaria no trono. Talvez algumas outras autoridades de Israel já soubessem que o trono estava jurado para Salomão, e um homem desse cair na besteira de querer se botar contra um homem que tem intimidade com Deus e a quem Deus já havia escolhido para sentar no trono. Oh, aleluia. Nós encontramos quando Natan, a Bíblia diz que ele prepara tudo e foi lá para Enrogel para reinar. Preparou um banquete. Aleluia. Capítulo 1, versículo 9 diz que ele convidou todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Você já prestou atenção que todo rebelde, ele procura apoio exatamente das pessoas próximas a quem ele quer se rebelar? Observe isso. Todo rebelde, ele procura apoio das pessoas próximas contra aquele que ele quer trabalhar. E foi exatamente assim que Adonias fez. Aleluia. Aproveitou a velhice do pai. Agiu sem a aprovação e o conhecimento de Davi. Aleluia. Nós encontramos que quando Natan, profeta, chega para Batseba e diz: eu quero te dar um conselho. O conselho do profeta Natan para Batseba, eu chamo nesta noite de conselho amigável e leal. Ele disse: olha, Adonias está em Rogel, e lá em Rogel ele está exatamente com uma tropa de homens, cavalos, carros e cavaleiros. Se tu quer salvar, porque se ele tem conseguido se sobrepor no trono, com certeza ele ia mandar matar Salomão, porque ele sabia que Salomão era uma ameaça ao trono, e talvez até Batseba fosse morta também. E aí Natan, sabendo disso, se tu quer salvar a tua vida e a vida do teu filho, entra na presença de Davi e cobra a Davi o juramento que ele fez, porque ele está dizendo: eu reinarei, e Davi não está sabendo de nada. Como é que você vai ser sucessor de alguém se a pessoa que vai ser sucedida nem toma conhecimento? Versículo 19 diz, aleluia, ele imolou bois, animais cevados, em outras versões, aleluia, chama bestas cevadas. Ele imolou ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, aleluia, convidou Joabe, convidou Abiatar, convidou todos os filhos do rei, mas não chamou Salomão para o banquete. Por que não chamou Salomão? Porque ele sabia que Salomão era o prometido do trono. Porque ele não convidou Salomão, porque ele sabia que Salomão era uma ameaça à sua posse lá em Rogel. Porque ele não convidou Salomão, porque ele sabia que ele estava na contramão de Deus e de seu pai. Seu pai era velho e ele estava desrespeitando a velhice de Davi. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem uma turma que gosta de desrespeitar velho, né? Tem uma turma que gosta de desrespeitar velho. Não gosta nem de se encostar nas irmãs, porque diz que as velhinhas do cocó. Mas na hora que está na prova, que está gemendo, que está apertado, que está sendo exprimido, corre para os pés de Jesus através das mulheres do cocó. E é só atrás da turminha do cocó que é para ver se a turma do cocó ajuda em oração.
são tão raçudo, por que é que não sai da luta só? Vai procurar ajuda dos velhos, da turminha do cocó. Ele estava desrespeitando a velhice do pai Davi. E deixe-me dizer uma coisa. Desrespeitar a velhice sempre é um problema. E desrespeitar a velhice de um homem como Davi é um problema em dobro. Porque se você chegar no livro de 2 Samuel, capítulo 19, você vai encontrar quando Davi, depois que ele ganha a peleja e que ele vai reassumir o trono, e o trono novamente volta para as suas mãos, depois de toda a rebelião de Absalão. Quando ele volta de Maanaim, a Bíblia diz que havia um homem chamado Barzilai, de 80 anos, e que ele tinha dado apoio a Davi, e ele tinha mantido a Davi, porque era um homem grande, era um homem influente. E quando Davi vai atravessar o Jordão, Davi chama Barzilai e disse: vamos comigo a Jerusalém, e eu te ampararei, e eu te darei apoio em Jerusalém. E Barzilai olha para Davi e disse: eu não tenho mais gosto no que como, eu não tenho mais gosto de ouvir música, o teu servo já é adiantado em dias, de 80 anos tenho eu, o que vou mais fazer além do Jordão? Leve, porém, contigo Quimã. E Davi leva, por um pedido de Barzilai, leva Quimã, que era um homem mais novo. Mas a Bíblia diz que ele convidou Barzilai. E isto nos dá respaldo para dizer: se existe uma coisa que Davi sabia, era honrar os mais velhos. E era um homem que tinha honrado os mais velhos e que agora estava sendo desonrado. Aí eu pergunto: você acha que Deus vai deixar um negócio desse barato? A vida é uma poupança, meu filho. Você vai fazendo as aplicações e na hora certa tem a hora de colher. Se tiver depósito lá, colhe. Agora, quem planta vento se prepara, porque só colhe tempestade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A princípio parece que a vida do rebelde, por um tempo, se manifesta como se fosse até um sucesso. Estava dando banquete, estava com Abiatar, estava com Joabe, estava com 50 homens, estava com carro, com cavaleiros, lá em Rogel, fazendo festa. Mas sabe o que me encanta em Deus? É porque festa do inferno só fica na hora que Deus não resolve desmantelar e fazer festa do céu. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Festa do inferno só prevalece até quando Deus não resolve entrar em cena para fazer banquete do céu. O sexto erro de Adonias foi porque Adonias desprezou autoridades constituídas por Deus. Há um princípio de autoridade que Deus constitui, que Deus não deixa que seja rompido esse princípio de autoridade. Você canta num conjunto e você muitas vezes quer desrespeitar a sua regente. Você está violando um princípio de autoridade. Você congrega lá naquela congregaçãozinha e o dirigente que está lá é semi-analfabeto, fala muito errado e você nem gosta de ouvir porque fala tão errado. Ah, mas porque ele fala as palavras errado, não pronuncia direito. Ele pode até não ser versado no vocabulário, mas se foi o homem que Deus colocou lá, ele tem autoridade sobre a sua vida. Respeita!